E aí, sabadão, 3h17 da tarde, as consultas finalizadas por aqui. Resolvi aí abrir a caixinha no início do dia, ia responder por vídeo, mas fazer uma livezinha aí respondendo, deixar salvo as perguntas da caixinha. Essa live também vai ficar salva no YouTube, para quem preferir assistir depois, beleza? Então vamos lá. O pessoal já está entrando aí. Deixa eu ver. Hum, Vamos lá. Primeira pergunta sobre divisão de treino. Se eu prefiro treino A e B ou treino ABC. Bom, eu não tenho preferência por nenhuma divisão específica de treino, porque isso depende da pessoa que a gente está falando. Então, obrigado, Regina. Obrigado. Obrigado também por estar sempre acompanhando aí. Mas vamos lá. Em relação à divisão de treino, isso não é uma questão de preferência, isso é uma questão de necessidade e de adaptar a melhor divisão ao aluno também. Então, via de regra, a pessoa que é iniciante, que ela está começando agora a academia, ela se beneficia de uma divisão menor de treino. Então, treino AB. Por quê? Porque é uma pessoa que ela ainda não suporta um grande volume por grupamento no próprio dia, né, em um dia só de sessão de treino. Então a gente fazer esse volume menor por sessão é melhor, tanto em relação à recuperação, para ela se recuperar entre uma sessão e outra, e é melhor também porque ela consegue ter um contato maior com os exercícios ao longo da semana. Então, um indivíduo iniciante é um indivíduo que ainda precisa, né, de um tempo maior com o exercício para conseguir dominar bem a técnica. E quando a gente faz um ABC, por exemplo, ele faz um AB, ele tem contato com o exercício no mínimo 2, 3 vezes na semana. E isso contribui também para que a aprendizagem motora dele seja melhor, entendeu? Então, por isso que normalmente iniciante opte por fazer AB. E aí, quando é que a gente vai trabalhar com maiores divisões de treino? Então, à medida que a pessoa vai evoluindo, a gente pode também ir fracionando mais esse treino, mas não é uma regra. Porque o mais importante nessa história para você conseguir evoluir, para você conseguir ter bons resultados, é o volume de treinamento. E o que é isso? É a quantidade de séries por grupamento que você faz por semana. Então, quando a gente fala de ABC, é bem tradicional aquela divisão de peito, ombro e tríceps, dorsal e bíceps e um dia de inferiores completo. Essa é uma divisão bem famosa porque funciona muito bem. Então, com essa divisão, a gente consegue trabalhar um bom volume de séries por grupamento em praticamente todos os grupamentos musculares. Mas, por exemplo, a partir do momento que a pessoa ela já tem um físico bem desenvolvido, já está em um determinado nível de treinamento, e ela precisa dar ênfase em alguns grupos específicos, ou, por exemplo, ela precisa desenvolver ombro, né? Dar uma ênfase em ombros, mas se ela treina ombro com peito e com tríceps, ela, quando ela chega para fazer os exercícios de ombro, ela já está desgastada. Então, isso interfere também no desenvolvimento de ombros. Então, nesses casos, a gente começa a trabalhar já com um treino mais fracionado. E a gente pode fazer ABCD ou ABCDE, em alguns casos até ABCDEF, que seria o treino mais fracionado, que seria um dia de peito, um dia de costas, um dia de quadríceps, um dia de ombro, um dia de braço e um dia de posteriores de coxa e glúteo. Tem uma outra pergunta aqui também sobre divisão de treino. Então, treino full body ou dividido? Mais uma vez, tudo vai depender, né? Como eu disse aí na pergunta anterior. Mas, via de regra, assim, full body costuma ser interessante, mais uma vez, para iniciante ou para quem não tem é, muito tempo ou muita disponibilidade para ir para academia. Que aí ela consegue ali, é, de novo do Japão, o pessoal do Japão aí em peso comparecendo. Mas enfim, o pessoal, em relação ao full body,
consegue fazer um bom volume ali na semana, dividindo esse volume em um pouco mais de dias. Mas é isso. Vamos lá para a próxima pergunta. Então, quando o aeróbio é prejudicial para a hipertrofia? Bom, quando a gente fala disso, a gente está falando de treinamento concorrente. E por que o nome é esse? Basicamente, quando a gente fala a nível mais molecular, os estímulos são estímulos opostos. O estímulo do treino de hipertrofia e o estímulo do treinamento aeróbio. E, por serem opostos, eles causam adaptações diferentes. Então, o treino de hipertrofia, o treino de força, na verdade, o treino de musculação, ele estimula mais uma proteína chamada mTOR, que vai estar contribuindo ali para a síntese proteica e para o aumento de massa muscular. E o treinamento aeróbio, ele vai estar estimulando uma outra proteína chamada AMPK, que vai estar contribuindo ali para estimular PGC1-alfa, para aumentar o número de mitocôndrias e aumentar ali, de forma geral, o seu condicionamento cardiovascular. E o que a gente sabe, né? A gente sabe hoje em dia que quando a gente tem um treinamento aeróbio após um treino de musculação feito numa intensidade ou num volume muito grande, isso pode minimizar um pouco as adaptações a nível de hipertrofia. Mas isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas deveriam se preocupar, porque na realidade assim de pessoas do dia a dia, né, que buscam um físico interessante, gostam de treinar, de fazer dieta e tal, poucas pessoas realmente fazem um bom treino de musculação e ainda tem o tempo de fazer muito tempo de exercício aeróbio. Então isso é uma coisa, na verdade, que mais os atletas, né, precisariam se preocupar. E também, assim, são pessoas, quanto mais avançada a pessoa mais ela se prejudica do treinamento concorrente. Então quem é iniciante também não é uma coisa que precisa se preocupar tanto. Mas o que é importante, né, para a gente poder aplicar? A gente precisa que o treino de musculação seja um treino feito numa intensidade ótima. Então a gente consiga progredir carga, a gente consiga se recuperar bem entre as séries. Então se a gente faz o aeróbio antes do treino de musculação, a gente naturalmente vai chegar mais cansado para o treino de musculação. Chegando mais cansado, a gente performa pior e aquele estímulo também vai ser menos qualificado. Então, a principal indicação, se você faz musculação e aeróbio, é que o aeróbio seja afastado do treino de musculação ou pós-treino, que aí você já treinou e agora você complementa ali o seu gasto energético com o exercício aeróbio de intensidade moderada. E a intensidade normalmente controla-se pela frequência cardíaca, então de 110 a 160 batimentos por minuto e num volume ali controlado. Isso vai depender de cada pessoa, mas via de regra essa seria a indicação. Um outro momento válido para fazer aeróbio também seria, em jejum ou afastado do treinamento, mas pelo menos aí com intervalo de 4 a 6 horas, preferencialmente com uma ou duas refeições para reabastecer os estoques de glicogênio e você conseguir ter uma boa performance no treinamento de musculação. Vamos lá. Quais os melhores exercícios para braço? Tenho muita dificuldade. Então, a questão aqui não é quais são os melhores exercícios, é entender o porquê que o seu braço não está evoluindo. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um bolo, não basta você saber quais ingredientes utilizar, você tem que saber como utilizar. Então, você tem que saber a quantidade de cada ingrediente, tem que saber com que misturar os ingredientes, se vai levar no forno, quanto tempo, qual a temperatura. Então, eu simplesmente te falar, por exemplo, que tu tem que utilizar farinha, cenoura e chocolate, se tu não souber o que fazer com aquilo, não vai adiantar nada. Então, não existe melhores exercícios para nenhum grupamento. Todo exercício pode ser bom desde que você saiba o porquê você está fazendo aquele exercício e você saiba encaixar aquele exercício dentro de um programa de treinamento
específico e orientado para você. Então, você pegar um exercício aleatório ou um alimento aleatório, isso não vai te trazer um resultado isolado. Então, tudo precisa estar dentro de um contexto para que faça sentido. Fora de contexto, posso falar todos os exercícios aqui, mas não existe exercício mágico, então a orientação é essa, é entender o porquê dessa dificuldade. Então, teve a pergunta aí de volume de divisão de treino. Então, de repente, uma estratégia interessante é você optar por ter um dia específico para treinar braço, porque dessa forma você já chega, né, você chega descansado e consegue ali o máximo de performance naquele dia para ter um bom estímulo para a hipertrofia dos braços. Mas essa é uma das estratégias. Teria que verificar também como é que está seu aporte energético, se ele está condizente com o seu desejo de hipertrofia de braço e por aí vai. São muitas variáveis para serem consideradas. Eu queria poder te dar uma resposta fechada, mas realmente nesse caso não tem. Tô te esperando na consultoria, inclusive, Carlos. Tu entrou em contato aí, ficou de me ligar e tal. Nossa, tô aguardando aí. Vamos desenvolver esse braço junto aí. Só tu me responder no WhatsApp lá. Outra aqui de braço. O pessoal quer pegar braço. Estratégia de treino para ênfase em braço e deltoide lateral. Então, mais uma vez, não existe uma estratégia, né, no sentido de escolha de exercícios específico. É você elaborar o programa de treinamento voltado para dar ênfase nesses grupamentos. Então, além, né, de você ter um dia específico de repente para treinar braço, você pode, uma forma de aumentar o volume é treinando o mesmo grupamento 2 vezes por semana. Isso vale para qualquer agrupamento. Então vamos supor que você tem uma dificuldade em desenvolver peitoral. E aí se você pega 20, 30 séries de peitoral para fazer em um único dia, fica muito desgastante, né? Tanto em questão de tempo e em questão de disponibilidade de energia mesmo, porque é um treino que né, desgasta. Então você pega esse volume de repente de 20 séries, de 30 séries e fraciona em 2 dias. E aí você faz 15 séries um dia, mais 15 séries no outro. Como você vai estar descansado, é esperado que a carga que você coloque e consiga sustentar durante o treino também seja maior. E aí isso é uma estratégia tanto para você conseguir sustentar a carga e também conseguir aumentar aí o volume semanal para aquele grupamento. A grande questão é que você precisa organizar, né, os outros grupamentos para você não ter um prejuízo. Então, você desenvolve muito peitoral, mas acaba deixando outros grupamentos para trás. Por isso que é tão importante aí esse acompanhamento. Vamos lá, Ronaldo, como calcular grandes paredes? Tudo bem? Ronaldo, como calcular a frequência cardíaca adequada para o cardio voltado para o ganho de massa muscular? Bom, o cardio, independente da fase de treinamento, ele tem que ser um cardio que gere algum desgaste, porque é esse desgaste, essa intensidade que vai trazer as adaptações que a gente espera do treinamento aeróbio. Então, melhora do condicionamento, melhora de marcadores bioquímicos, a melhora também da resistência insulínica. Então, tudo isso exige que tenha alguma intensidade. E aí, a intensidade nas duas fases pode ser bem semelhante. Então, de 110 a 160 batimentos por minuto. Então, esse é um exercício aeróbio que vai gerar ali um desconforto. Então, muita gente confunde fazer um passeio no parque, passear na praia com exercício aeróbio. Não, o exercício aeróbio tem que ter, sim, tem que gerar um desgaste. Se você só vai para passear, por exemplo, você gera um esforço, mas você não gera uma sinalização para ter uma adaptação. Então, isso é importante também que as pessoas entendam. E sobre a quantidade de aeróbio, isso vai depender, né? Via de regra, no período de hipertrofia, a gente precisa de volume menor de aeróbio, né, em quantidade de minutos mesmo, mas isso a gente vai calcular de acordo aí com o plano de dieta, tem que estar avaliando isso tudo. Mas em relação à frequência cardíaca, a recomendação é essa, sempre vai ser um cardio de esforço moderado, tá? De moderado para vigoroso.
Beleza? Respondi? Show. Estratégias para treino de braço e deltóide lateral já foi. Vamos lá. O Carlos falou aqui, ó. Obrigado, precisamos combinar. Beleza, tô aguardando. Vamos lá. Polêmico, como sempre. Qual a verdade sobre o leite para o nosso corpo? Muito simples. Se você tem intolerância à lactose, o que é intolerância à lactose? Você não tem a produção de uma enzima chamada lactase. Então, essa enzima lactase digere a lactose. Se você não tem essa enzima, o que vai acontecer? Você vai tomar leite, você vai tomar um iogurte, vai comer queijo, vai começar a ter sintomas de intolerância à lactose. E quais são esses sintomas? Diarreia, principalmente, gases, estufamento abdominal, esses são os principais. Algumas pessoas têm o oposto da diarreia, então pode ficar um pouquinho constipado. Então, esse poderia ser um problema do consumo do leite. O segundo problema seria uma reação alérgica. Então, a alergia à proteína do leite. Diferente, né, da intolerância, a alergia normalmente ela se manifesta já no início da vida. Então, normalmente a pessoa desde criança já sabe que ela tem alergia à proteína do leite e sabe que precisa evitar. Ainda sobre a intolerância, uma coisa que eu esqueci de falar é que a intolerância pode ser parcial ou total. Então, algumas pessoas toleram ainda alguma quantidade de laticínios, né, alguma quantidade de lactose, mas quando aumenta a ingestão, ela passa a se sentir mal. Então, por exemplo, com um copo de leite ela fica ok, mas se ela bebe 2 copos, aí ela já começa a apresentar sintomas ali de intolerância à lactose. Para pessoas saudáveis, a gente não tem recomendação para excluir leite e derivados da alimentação. A única recomendação que a gente tem é realmente para pessoas com intolerância, né, à lactose, alergia à proteína do leite, ou pessoas com crises frequentes de rinite e sinusite. Então, nesses casos, você fazer a diminuição dos laticínios pode ser interessante. Em alguns casos de acne, a gente fica atento aos laticínios também, pode ser interessante, mas para a maioria da população é um alimento seguro, é um alimento com excelente custo-benefício, né, rico em cálcio, então não tem por que fazer esse terrorismo em cima do leite, certo? Não engrossa a pele também, nada disso acontece. Leite é um alimento muito bom. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Treino bem e me alimento bem, mas não vejo resultado. Bom, nessa situação, a gente precisa entender o que você considera comer e treinar bem, né? Porque por mais que os alimentos possam ser alimentos saudáveis que você esteja ingerindo, a gente precisa analisar se eles estão de acordo com a sua demanda. Então você não especificou aí se a evolução que você busca seria uma evolução a nível de hipertrofia, de aumento de massa muscular, ou seria uma evolução pensando em diminuir gordura. Mas quando a gente fala de modificar a composição corporal, a gente precisa ter sob controle, a gente precisa ter sob controle a quantidade dos alimentos que a gente come. Então, por mais que, né, você se alimente com alimentos de ótima qualidade, mas se você quer, por exemplo, ganhar massa muscular, mas eles estão numa quantidade insuficiente para você, você não vai ter a resposta que você espera. Da mesma forma que se você quer emagrecer e você gasta, né, perdão, e você consome mais energias do que você gasta, mesmo esses alimentos sendo alimentos melhores, você não vai emagrecer porque você precisa do déficit calórico para conseguir emagrecer. E a outra questão é, o que é treinar bem, né? É ir à academia? Ir à academia é fácil. Tu vai lá, pega seu cartão, paga a mensalidade, né? Faz lá o plano anual
deixa lá pagando, você pode ir lá uma vez ou outra, entra lá, faz uma esteira, vai lá trocar uma ideia com os amigos, pega o celular, fica mexendo lá, quando lembra faz uma série. Então é isso que tu chama de treinar bem? Porque é o que mais acontece, o pessoal vai lá, vai na academia, faz qualquer coisa, né? E quer ver resultado. E não é assim que as coisas funcionam. Se você realmente você quer uma mudança verdadeira no seu físico, você tem que treinar, né, bem. Você tem que treinar muito bem e todos os dias. Então não basta também você se matricular e uma semana na academia e depois ir embora. Precisa ser algo constante e algo frequente na sua rotina. Então você precisa ter um planejamento alimentar que entregue o aporte energético coerente com o que você espera de evolução, seja aumentar a massa muscular, diminuir gordura ou enfim, melhora de algum outro parâmetro de saúde. E o treino tem que estar também condizente com o seu objetivo, porque senão o treino vira um esforço. Então você vai lá, você vai gastar energia, você vai se cansar, mas isso não significa que vai ser um estímulo bom, um estímulo que vai induzir uma modificação que a gente espera. Então, principalmente quando a gente fala de pessoas que estão iniciando, né? Literalmente, qualquer coisa que ela fizer, mesmo que seja uma coisa muito ruim, ela vai ter resultado, porque ela está saindo ali do ponto zero, mas a partir do momento que ela já é uma pessoa intermediária, que ela já tem uma experiência, ela precisa de um direcionamento melhor. Porque a pessoa que ela é agora não é a mesma pessoa que começou lá 3, 6 meses atrás. Então, ela continuar fazendo a mesma coisa dificilmente vai funcionar. Então, você entender, né, o que está acontecendo, saber quando mudar o estímulo, por que trocar o estímulo, por qual estímulo trocar, isso tudo é importantíssimo para conseguir continuar evoluindo ao longo do tempo. Para indivíduos naturais, quais os exames necessários para saber se níveis de testosterona está normal, né? Bom, para você saber se sua testosterona está normal, você não pode se basear só pelo exame, porque o exame ele vai te dar um número. Então a gente tem ali valor de referência para homens de 200 a 900 nanogramas por decilitro de sangue. Então, teoricamente, se você pede ali a sua testosterona livre, testosterona livre, testosterona total, FSH, LH, você consegue avaliar o seu eixo hormonal e consegue ver se está dentro dos valores de referência. Mas quando a gente fala de testosterona baixa, isso a gente investiga não só pelos exames, mas também pelos sintomas clínicos. Então, quais são os principais sintomas de testosterona baixa? Indisposição, baixa massa muscular, acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, e cansaço excessivo. Então, se você tem todos esses sintomas, e aí você colhe lá o exame de testosterona e vê que ele está abaixo do valor de referência ou bem próximo ao limite inferior, aí você pode estar sim entendendo ou tirando ali a conclusão de que sua testosterona está baixa. E aí, qual que seria a solução, né? A solução não é necessariamente repor a testosterona, é entender o porquê que essa testosterona está baixa. Então, atualmente, o motivo mais comum da baixa testosterona em homens adultos é a obesidade e também a restrição de sono. Então, esses dois fatores, isolados ou combinados, contribuem muito para você ter uma testosterona mais baixa ou ter sintomas de baixa testosterona. Então, antes de pensar, né, em repor ou utilizar uma testosterona exógena, precisa estar averiguando esses fatores. Beleza? Fala, Diego, tamo junto, sempre marcando presença aí, beleza? Então é isso. Respondi aqui todas as perguntas. A clínica é soberana. Isso daí, temos sempre que avaliar os sintomas e tratar o paciente, não tratar o exame, né? Isso ainda é um erro aí de muitos profissionais que tratam o paciente como se fosse um número e não enxerga ali a pessoa que está sentada, o problema que elas estão apresentando, que isso é
muitíssimo importante. Beleza? Então foi um prazer falar com vocês. Não sei quanto tempo deu, que eu não marquei que horas começou, mas vou deixar salvo aí e vou colocar no YouTube lá para quem quiser ver depois, deixar salvo, deixar ficar salvo aí, beleza? Valeu, Ronaldo, abração. Tamo junto, tô te esperando na consultoria. E é isso, vamos que vamos. Abração todo mundo e até mais.